Bem, pessoal, vamos entender agora aqui o seguinte. Digamos que eu tenho essa estrutura aqui, ó. Cliente, lista e 10, certo? O que é que significa isso internamente, né? Significa que nós vamos ter um controller cliente, controller, um método lista e um parâmetro de 10. Naquela explicação que a gente deu, seria mais ou menos assim, ó. Então, se eu tenho algo desse tipo aqui, ó, esse aqui você já sabe que é o nosso controller. Esse aqui você já sabe que é o método. E esse aqui você já sabe que é o parâmetro, certo? Internamente, tá? O que a gente tem que fazer? A gente tem que criar um objeto do tipo cliente controller, tá? Esse aqui, na URL, você coloca só cliente. Mas internamente, ele tem que chamar uma classe do tipo cliente controller. Depois que você cria essa classe cliente controller, você vai verificar nesse caso aqui, o método lista. Então, nós vamos precisar chamar o método lista. Ficaria mais ou menos assim, ó. Tenho aqui, por exemplo, cliente, new cliente, lista, cliente, lista 10, por exemplo. Mais ou menos assim seria essa estrutura internamente. Só que a nossa estrutura não está fazendo isso ainda. Nós só estamos montando aqui como é que vai ficar. Então, para que a gente possa, então, depois disso tudo, chamar essa estrutura, nós vamos fazer como? Olha só. A primeira coisa que a gente vai fazer é melhorar a nossa estrutura, tá? Como assim? Eu poderia colocar todo mundo aqui dentro do método run sem nenhum problema, certo? Vamos fazer o seguinte, vamos criar aqui um public function, tá? E eu vou chamar isso aqui de run. Agora nós vamos ter o método run. Aqui nesse método run, nós vamos mudar isso aqui para verifica URI, certo? Então aqui agora, quando ele der um new, nesse caso não vai aparecer nada, ó. Se eu atualizar aqui, ó, não vai aparecer nada, ó, tá? Não vai aparecer nada, por quê? Porque agora o nosso método run não tem nada. O método run, nós vamos fazer o seguinte, com ele, eu vou dar, aqui agora, eu vou chamar então, controller corrente. Ó, eu vou pegar o controller corrente, por exemplo, this, vou chamar o próprio this, get controller. Qual é o controller que eu tenho? Só vou dar aqui um echo, controller corrente. Vamos lá, vamos entender aqui, tá? Recarregando aqui, ó. Era para dar, né, pessoal? Get controller. Ele retorna para mim o this. Ah, sim, pessoal. Ele não está dando porque agora ele não vai dar mesmo, né? Porque aqui, ó, eu estou chamando aqui o run e o run é só isso aqui, ó, certo? Então nós vamos fazer assim, ó. Quando eu chamar o método core, quando eu criar um core, automaticamente eu já chamo esse verifica URI, automaticamente. Como é que eu faço isso? Na criação do meu objeto, eu já chamar um método. Então nós vamos criar aqui um método construtor. Function construct, certo? E aí nós vamos dizer o seguinte, que ele vai chamar o this e ele já chama aqui para nós o verifica URI. Agora sim vai funcionar. Então quando eu criar o meu objeto, ele já chama isso aqui para mim, tá bom? Vamos executar então, ver como é que fica, recarrega, agora sim, ó. Então eu tenho aqui, ó, cliente controller, né? Já está funcionando aqui já. Beleza, 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 presta atenção. Aqui, pessoal, né, eu criei um objeto, certo? Do tipo controller cliente. Dizer o seguinte, ó, eu tenho, o que eu tenho nesse controller cliente? Eu tenho isso aqui, ó. Ó, eu tenho isso aqui, ó, controller.php. O que eu preciso fazer agora para executar esta página? Eu preciso criar, né, de alguma forma, eu preciso criar um objeto. Então, como é que eu faço para criar este objeto? Eu vou dar, então, aqui, ó, um new, eu posso criar, colocar aqui dentro de um C, de controller qualquer. Eu vou dar aqui, ó, um new, tá, que é controller desse jeito. Deu para entender o que eu fiz? Deu para entender? Agora, eu estou criando um objeto do tipo o que, pessoal? Aqui, ó, o objeto do tipo
cliente controller. Só que agora vai dar erro, tá? Por que ele vai dar erro? Claro, ele não encontra esta classe. Essa classe cliente controller, ela não existe ainda. Então vamos entender o que eu fiz. Quando eu chamei o index, eu chamei o método run. Criei um objeto do tipo core. Quando eu crio um objeto do tipo core, automaticamente ele já cria toda essa estrutura de verificação de URI para mim, certo? Aqui ele já instancia o this controller, o método e os parâmetros, se assim tiver, beleza? E aí, como eu estou chamando o run, então eu vou pegar o get controller, que é esse valor aqui, né, do meu controller, correto? Que é o controller, que vai aparecer para mim um nome de uma classe. Vai aparecer como se fosse o nome de uma classe. Como eu tenho o nome de uma classe, eu posso nem precisar nem fazer isso aqui. Eu vou então dar um new nesta classe. Vou dar um new, vou criar um objeto desse tipo dessa classe. Só que quando eu faço isso agora, não existe esta classe. Ele não consegue encontrar esta classe. Então agora, nós vamos fazer com que ele consiga encontrar esta classe. Mas vamos fazer isso na próxima aula.